A mãe cruel criticava a filha todos os dias por causa de seu peso, mas certo dia, a pobre garotinha encontrou o diário de sua mãe, e ficou chocada com o que estava escrito nele. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Valentina caminhou lentamente em direção à cozinha, onde sua família estava reunida para o jantar, tentando manter a cabeça erguida. Mas ela sabia que sua mãe não demoraria a criticá-la. Você comeu muito na escola hoje, Valentina? Perguntou Carolina assim que Valentina entrou em casa. Tenho certeza de que sim. Você só sabe comer e faz a família passar vergonha. A voz de sua mãe era fria e cheia de desprezo, atingindo Valentina como uma faca. Ela sentiu um nó se formar em sua garganta, mas permaneceu em silêncio, sentando-se à mesa e evitando o olhar de sua mãe. Estava com os ombros caídos, tentando esconder as marcas do bullying que sofreu mais uma vez. Os olhos de Valentina estavam vermelhos de lágrimas contidas, mas sabia que mostrar fraqueza só pioraria a situação. Eduardo, o pai de Valentina, suspirou profundamente, tentando intervir. Carolina, por favor, não comece, pediu ele com uma voz cansada e triste. Valentina teve um dia difícil na escola. Ela não precisa disso agora. Ele lançou um olhar preocupado à filha, tentando confortá-la com um sorriso encorajador, mas ela sabia que as palavras de seu pai significavam pouco quando Carolina estava decidida a ser cruel. Um dia difícil? O que pode ser mais difícil do que olhar-se no espelho e ver o que ela vê? Replicou Carolina, levantando a cabeça para olhar Valentina com desdém. Se ao menos você tivesse um pouco de disciplina, talvez não fosse motivo de piada na escola. Emerson, o irmão de Valentina, olhou para a irmã com pena, desejando poder defendê-la, mas temendo a ira de sua mãe. Carolina, isso não é justo, insistiu Eduardo, tentando manter a calma. Valentina está fazendo o melhor que pode e deveríamos apoiá-la, não derrubá-la. Ele segurou a mão de Valentina por debaixo da mesa, um gesto pequeno, mas cheio de amor e solidariedade. Valentina apertou a mão de seu pai, sentindo-se um pouco mais forte, embora as palavras de sua mãe ainda ecoassem em sua mente. Seu melhor não é suficiente, continuou Carolina, ignorando Eduardo. Olhe para você, Valentina. Você está muito acima do peso, e além disso, você está desleixada. Quem vai querer ser seu amigo? Quem vai querer estar perto de você no futuro? Se continuar assim, terminará sozinha e miserável. Cada palavra era como uma lâmina cortando profundamente o coração de Valentina. Ela baixou a cabeça, as lágrimas começando a rolar por suas bochechas enquanto Carolina continuava sua cruel diatribe. Emerson finalmente encontrou coragem para falar. Mamãe, por favor, pare, pediu com a voz trêmula de emoção. Valentina não merece isso. Ela é uma pessoa incrível e não merece ser tratada assim. Ele olhou para Valentina com carinho, desejando poder fazer mais para protegê-la, mas Carolina apenas bufou, revirando os olhos com desprezo. Você sempre a defende, Emerson, replicou Carolina. Mas a realidade é que Valentina precisa mudar. Se continuar assim, a vida será muito difícil para ela. Só estou dizendo a verdade que ninguém mais tem coragem de dizer. Carolina se levantou da mesa, recolhendo os pratos e levando-os à pia, como se a discussão tivesse terminado. Mas, para Valentina, as palavras de sua mãe continuariam ressoando em sua mente por muito tempo. Valentina mal conseguiu comer, cada garfada de comida parecia um lembrete da crueldade de sua mãe. Finalmente, não aguentando mais, levantou-se da mesa e correu para o seu quarto, as lágrimas agora fluindo livremente. Ela se trancou em seu quarto, jogando-se sobre a cama e permitindo que o choro silencioso a dominasse. Podia ouvir a discussão de seus pais na sala, as vozes de Eduardo e Carolina se elevando em um confronto que parecia não ter fim. Você não pode continuar tratando Valentina assim.
gritava Eduardo, sua voz cheia de frustração e raiva. Ela é nossa filha e merece nosso amor e apoio, não esse veneno que você despeja nela diariamente. Mas Carolina, implacável, apenas replicava com mais veneno, recusando-se a admitir qualquer erro. Valentina tapou os ouvidos, tentando bloquear o som da briga. Sentia uma desesperança profunda, uma sensação de que nunca seria boa o suficiente aos olhos de sua mãe. Por que ela me odeia tanto? Pensava Valentina, com o coração apertado de dor. O que eu fiz para merecer isso? As perguntas giravam em sua mente sem resposta, enquanto o choro a consumia. Depois de um tempo, exausta de tanto chorar, Valentina se deitou na cama, abraçando seu travesseiro como se pudesse oferecer algum consolo. Os gritos na sala haviam cessado, mas a tensão ainda pairava no ar. Ela fechou os olhos, tentando encontrar algum alívio no sono, mas sua mente estava cheia de pensamentos dolorosos. Por que minha mãe é tão cruel comigo? Se perguntou, adormecendo enquanto tentava entender o motivo da crueldade de sua mãe. Carolina olhou para Valentina dormindo, seus olhos fixos em sua filha, e sua mente voltou ao passado, a uma juventude que parecia tão distante. Lembrava-se vividamente de sua própria mãe, uma mulher fria e exigente, que nunca mostrava afeto. Você nunca será boa o suficiente, costumava dizer sua mãe, suas palavras duras gravadas na memória de Carolina. Cada crítica, cada comentário cruel, moldou Carolina, deixando cicatrizes profundas em seu coração. Agora, ao olhar para Valentina, Carolina se via repetindo o ciclo de dor e ressentimento, mas incapaz de romper com a sombra do passado. Quando jovem, Carolina sempre tentava agradar sua mãe, mas nunca parecia ser o suficiente. Por que você não pode ser como as outras meninas? Sua mãe criticava a cada palavra, um lembrete constante de sua insuficiência. Carolina sentia um vazio crescente, uma fome de amor e aceitação que jamais foi saciada. Vou ser diferente, prometia a si mesma muitas vezes, jurando que seria uma mãe melhor. Mas a vida parecia ter outros planos, e as pressões de sua própria criação começaram a influenciá-la como mãe. Quando Carolina conheceu Eduardo, viu nele uma oportunidade de escapar daquela vida sufocante. Eduardo era amável e carinhoso, e Carolina se sentia segura ao seu lado. Vou fazer você feliz, Carolina, ele prometeu no dia do casamento, segurando suas mãos com firmeza. Mas, com o passar do tempo, as expectativas e responsabilidades do casamento começaram a pesar sobre Carolina. A promessa de felicidade parecia cada vez mais distante, e ela se sentia presa em um ciclo de deveres e frustrações. O nascimento de Emerson trouxe um raio de luz para Carolina. Meu filho, sussurrou, segurando o bebê em seus braços, sentindo um amor puro e incondicional. 2 anos depois, Valentina nasceu, e Carolina esperava que a filha trouxesse ainda mais alegria à família. Valentina era uma bebê saudável, com olhos brilhantes e um sorriso fácil. Mas, à medida que Valentina crescia, começou a ganhar peso, e os conflitos entre mãe e filha se intensificaram. Carolina não conseguia entender por que Valentina era diferente das outras meninas, e cada quilo a mais era um lembrete de seu próprio fracasso. Eduardo sempre tentava acalmar Carolina, pedindo paciência e compreensão. Ela é só uma criança, dizia com sua voz sempre tranquila. Mas Carolina sentia a pressão da sociedade e de sua própria criação pesando sobre ela. Você não entende, respondia ela, com sua frustração aumentando. Com o passar dos anos, a relação entre Carolina e Valentina se deteriorou. Cada refeição se transformava em um campo de batalha, com Carolina criticando o que Valentina comia. Você precisa se controlar, dizia, suas palavras cheias de preocupação e medo, disfarçados de raiva. Eduardo tentava intervir, mas parecia que nada conseguia quebrar o ciclo de conflito. Emerson, por sua vez, observava em silêncio, seu coração pesado com a tensão constante. Naquela noite, enquanto olhava para Valentina dormindo, Carolina não conseguia aceitar que sua filha fosse obesa.
Ela é uma decepção, pensou, com a mente cheia de frustração e desilusão. Como ela pôde se deixar chegar a esse ponto? O rosto de Valentina, sereno no sono, parecia tão inocente e vulnerável. Carolina se aproximou, ajustando o cobertor sobre sua filha, mas não conseguia sentir o amor que esperava. Por que você não pode ser diferente? Sussurrou para si mesma, sentindo uma amargura crescer em seu peito. Enquanto se afastava da cama de Valentina, Carolina sentiu um peso em seu coração, mas não de culpa, e sim de frustração. A ideia de ter uma filha obesa se misturava com o sentimento de fracasso. Carolina sabia que precisava mudar, mas a mudança era assustadora e incerta. Ela se deitou ao lado de Eduardo, que já estava dormindo, e olhou para o teto, tentando imaginar um futuro diferente para si mesma e para Valentina. Na manhã seguinte, Valentina estava sentada em sua cama, refletindo sobre a vida e os constantes esforços para agradar sua mãe. Seus pensamentos estavam cheios de tristeza e frustração. Por que nunca sou suficiente? Pensou, sentindo o peso das expectativas de Carolina sobre seus ombros. Sempre se esforçava para ser a filha perfeita, mas nada parecia satisfazer sua mãe. Só queria que ela me amasse como sou, pensou, enquanto as lágrimas começavam a rolar por suas bochechas. Lembranças dos momentos felizes de sua infância inundaram sua mente. Eu era tão feliz, lembrou, sorrindo tristemente. Ela se recordava de quando sua mãe a abraçava e elogiava seu sorriso. O que aconteceu com aqueles dias? Se perguntou, sentindo um aperto no coração. A relação com sua mãe mudou drasticamente quando começou a ganhar peso, e cada quilo extra parecia aumentar a distância entre elas. As memórias de sua infância, antes de começarem as humilhações, eram como um refúgio. Correr no parque com Emerson, lembrou, sua expressão mudando para uma tristeza melancólica. Agora nem consigo lembrar da última vez que fiz algo divertido sem me preocupar com o que minha mãe diria. Valentina sentiu um vazio crescente, como se uma parte dela estivesse faltando. Perdi tanto tentando ser a filha perfeita, pensou, enquanto a voz de sua mãe ecoava em sua mente, lembrando-se de cada crítica e insulto. Nunca serei boa o suficiente. E Valentina acreditava nisso. Sempre tento, mas parece que nunca consigo, pensou, sentindo-se derrotada. Será que algum dia serei suficiente para ela? As palavras de sua mãe eram como facas cortando sua autoestima e deixando cicatrizes profundas. Eduardo, seu pai, sempre tentava confortá-la. Você é maravilhosa como é, dizia ele, mas suas palavras pareciam vazias diante da crueldade de sua mãe. Papai sempre tenta, mas não é suficiente, pensou Valentina, desejando que ele pudesse fazer mais. Só queria que ele me defendesse mais, pensou, sentindo-se sozinha na luta contra as críticas de Carolina. Ao olhar para o futuro, Valentina se sentia presa. Como vou seguir em frente se minha própria mãe não acredita em mim? Se perguntou, sentindo uma mistura de medo e desesperança. Preciso encontrar uma maneira de ser feliz, mesmo sem sua aprovação, pensou, tentando encontrar um raio de esperança. Não posso deixar que ela continue me destruindo. Quero ser amada, pensou, sentindo as lágrimas escorrerem por seu rosto. Por que é tão difícil? Ela sabia que precisava encontrar forças dentro de si mesma para seguir em frente. Sou mais do que suas palavras, pensou, tentando acreditar nisso. Preciso ser forte por mim mesma. Mais tarde, Eduardo encontrou Valentina no corredor, estudando em sua escrivaninha. Está bem, querida? Perguntou ele, sua voz cheia de carinho e preocupação. Ele sabia que algo estava errado, e seu coração doía ao ver sua filha tão abatida. Valentina levantou o olhar, as lágrimas ameaçando cair novamente, e sentiu alívio ao ver o amor e a compreensão nos olhos de seu pai. Só precisava entender algumas coisas, respondeu Valentina, tentando controlar a emoção em sua voz.
Ela sabia que seu pai sempre estava lá para ela, mas às vezes isso não parecia suficiente. Eduardo se aproximou e sentou-se ao seu lado, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Sabe, querida, eu também luto para entender sua mãe, começou ele, com um tom suave e pensativo. Ela passou por muitas coisas na vida, e isso a afetou profundamente. Eduardo respirou fundo, lembrando-se de eventos passados que ainda atormentavam sua mente. Quando éramos mais jovens, sua mãe e eu passamos por um período muito difícil, disse ele, sua voz ficando mais grave. Havia muitas expectativas e pressões para as quais nenhum de nós estava preparado. Eduardo olhou nos olhos de Valentina, tentando transmitir a profundidade de sua dor e o impacto disso em sua família. Ela nunca conseguiu lidar com essas pressões de maneira saudável, e isso afetou a forma como ela vê você e Emerson. Valentina sentiu um nó se formar em sua garganta. Nunca soube disso, disse ela, sentindo uma nova onda de compaixão por sua mãe, misturada com a dor de entender as atitudes de Carolina. Isso explica muitas coisas, mas ainda dói, admitiu, com a voz trêmula. Eduardo apertou sua mão, tentando transmitir força e amor. Eu sei, querida, e lamento não ter contado antes, disse ele, com a voz cheia de arrependimento. Achei que estava protegendo você, mas talvez tenha deixado você mais confusa. Eduardo continuou, com o coração pesado pelas revelações que estava compartilhando. Carolina sempre se preocupou demais com as aparências, com o que os outros pensam, explicou ele. Ela cresceu sob uma mãe muito crítica e nunca soube como lidar com isso de maneira saudável. Ele fez uma pausa, refletindo sobre a complexidade da situação. Tentei ser o equilíbrio, mas sei que falhei em muitos momentos, confessou, sentindo uma culpa profunda. Valentina olhou para seu pai, sentindo-se conectada a ele de uma maneira nova. Papai, você fez o melhor que pôde, disse ela, com a voz cheia de sinceridade. Sei que sempre tentou nos proteger. Eduardo sorriu, embora seus olhos ainda mostrassem a dor. Vou fazer tudo o que puder para mudar isso, prometeu ele, com uma voz firme. Quero que saiba que você é perfeita como é, e vou ajudar você a encontrar a paz. Valentina sentiu um alívio ao ouvir as palavras de seu pai. Obrigada, papai, disse ela, sentindo-se um pouco mais forte. Só quero ser feliz e encontrar meu próprio caminho. Eduardo abraçou, sentindo a fragilidade e a força de sua filha. Vamos superar isso juntos, querida, disse ele, beijando sua testa. Prometo que vou protegê-la e ajudá-la a encontrar a felicidade. Enquanto abraçava Valentina, Eduardo sentiu a força do vínculo entre eles. Encontraremos uma maneira, disse ele, com uma voz cheia de convicção. Você é minha filha e eu te amo mais do que qualquer coisa, afirmou, sentindo a verdade dessas palavras em cada fibra de seu ser. Emerson entrou no quarto e viu seu pai e sua irmã abraçados. Sem dizer uma palavra, juntou-se a eles, sentindo o calor e o amor da família. Estamos juntos nisso, disse ele, com uma voz firme. Valentina se sentiu rodeada pelo amor dos dois homens mais importantes de sua vida. Obrigada, Emerson, disse ela, sentindo-se fortalecida pelo apoio de seu irmão. Com vocês ao meu lado, sei que posso enfrentar qualquer coisa. Eduardo saiu do quarto, deixando Emerson e Valentina conversando. O silêncio que pairava no ar estava carregado de sentimentos não ditos e lembranças compartilhadas. Emerson, sempre protetor e curioso, sentiu a necessidade de consolar sua irmã. Está melhor? Perguntou ele, com uma voz suave e cheia de carinho. Ele sempre foi quem tentava aliviar as tensões familiares com sua presença reconfortante e sua atitude otimista. Valentina olhou para seu irmão, sentindo-se um pouco mais tranquila com ele ao seu lado. Estou tentando, respondeu, com a voz ainda carregada de tristeza. Emerson sentou-se ao seu lado, colocando um braço ao redor de seus ombros. Sabe que estou aqui para você, não é?
disse ele, tentando transmitir toda a sua sinceridade. Sempre fomos muito unidos, e isso não vai mudar. Emerson se lembrava dos momentos de cumplicidade que teve com Valentina durante a infância. Lembra quando construímos aquela cabana no jardim? Perguntou, com um sorriso nostálgico aparecendo em seu rosto. Valentina sentiu, com um leve sorriso também se formando em seus lábios. Foi um dos melhores verões da minha vida, disse ela, sentindo um calor familiar ao recordar os bons tempos. Era como se nada mais importasse, só nós nos divertindo. Valentina suspirou, deixando sua mente vagar pelas lembranças. Só queria que as coisas fossem assim de novo, confessou, com a voz cheia de anseio. Antes de tudo se complicar com a mamãe. Emerson apertou sua mão, sentindo a mesma frustração. Eu também, disse ele, tentando encontrar as palavras certas. Mas precisamos entender por que ela é assim. Talvez haja algo que não saibamos. Emerson sempre foi curioso e determinado, características que o levavam a buscar respostas para as perguntas difíceis. Você já se perguntou o que faz nossa mãe agir dessa forma? Perguntou, com os olhos fixos em Valentina. Sei que ela passou por muitas coisas, mas ainda não entendo por que ela descarrega tudo em você. Valentina sentiu, sentindo a mesma perplexidade. É como se eu fosse um lembrete constante de algo que a machuca, disse, tentando decifrar o comportamento de Carolina. Enquanto conversavam, Emerson refletiu sobre os momentos em que tentou intervir nas discussões entre sua mãe e sua irmã. Sempre quis protegê-la, pensou, sentindo uma mistura de raiva e impotência. Mas nunca soube como fazer isso sem piorar as coisas. Ele sabia que precisava encontrar uma maneira de ajudar Valentina a enfrentar a situação. Precisamos descobrir a verdade, afirmou, com uma voz cheia de determinação. E talvez, ao entender melhor, possamos mudar algo. Valentina olhou para Emerson, sentindo-se encorajada por sua determinação. Não sei como começar, disse ela, com a voz cheia de incerteza. Mas estou disposta a tentar, se você estiver ao meu lado. Emerson sorriu, sentindo um calor fraternal. Sempre estarei ao seu lado, Valentina respondeu, com firmeza. Vamos descobrir isso juntos. Precisamos entender o que está por trás do comportamento da mamãe. Durante o jantar, todos estavam sentados à mesa, o ambiente tenso e carregado. Valentina olhou ao redor, vendo seus pais e Emerson em silêncio, e sentiu um nó se formar em sua garganta. Sabia que precisava falar, confrontar sua mãe de uma vez por todas. Mamãe, por que me trata tão mal? Começou Valentina, com sua voz trêmula, mas firme. Quero entender. Você está escondendo algo? Há algo em mim que a incomoda? Ela sentiu o peso das palavras enquanto as dizia, e a sala inteira parecia prender a respiração. Carolina ficou chocada com a pergunta direta de sua filha. O que é isso, menina? Você está ficando louca? Por que está falando assim? Replicou ela, com uma voz cheia de incredulidade e defensiva. Não estou escondendo nada. A expressão de Carolina mudou rapidamente de surpresa para irritação, e ela evitou o olhar de Valentina, focando-se em seu prato. Valentina, no entanto, sentiu que havia algo mais por trás das palavras de sua mãe, algo que ainda estava escondido. Emerson, sempre protetor, decidiu intervir. Mamãe, achamos que você está escondendo algo, disse ele, com sua voz firme, mas cheia de preocupação. Estamos tentando entender por que você trata a Valentina tão mal. O que está acontecendo? Ele observou sua mãe atentamente, buscando qualquer sinal que pudesse revelar a verdade. A reação de Carolina o deixou ainda mais intrigado, a maneira como parecia tentar evitar o confronto direto. Carolina corou de vergonha, claramente desconfortável com a situação.
O que vocês estão insinuando? Me respeitem, sou sua mãe. Vamos mudar de assunto e jantar em paz, disse ela, tentando encerrar a discussão. Ela olhou para Eduardo em busca de apoio, mas ele parecia tão preocupado quanto os filhos. A tensão na sala aumentou, e Carolina se sentiu encurralada, como se sua fachada estivesse prestes a desmoronar. Eduardo, sentindo que era hora de intervir, olhou para Carolina com seriedade. Querida, os meninos só querem entender. Eu também gostaria de entender, disse ele, com uma voz calma, mas firme. Você é muito dura com nossa filha, Valentina. Há algum motivo para ser assim com ela? Diga a verdade. Somos uma família. Se você tem algum problema, vamos entender e ajudar. Ele estendeu a mão para segurá-la, tentando mostrar que estava ao seu lado. Carolina afastou a mão, defensiva. Não há nada de errado comigo. O problema são vocês, disse ela, com uma voz carregada de frustração. Essa menina é obesa. Olhem o tamanho dela e vocês a mimam. Ela é o problema de nossa família. As palavras saíram como veneno, e Carolina viu a dor imediata nos olhos de Valentina. Ela sabia que estava sendo cruel, mas não conseguiu controlar a amargura que sentia. Eduardo, furioso com as palavras de Carolina, levantou-se da mesa. Não fale assim de nossa filha. Nossa filha é uma bênção em nossa vida. Não fale mal dela. Disse ele, com uma voz cheia de raiva e determinação. Ele olhou para Carolina com uma mistura de decepção e tristeza, incapaz de entender como a mulher que amava podia ser tão cruel com sua própria filha. Você precisa parar com isso, Carolina. Isso está destruindo nossa família. O jantar terminou em um silêncio incômodo. Valentina se sentiu pequena e ferida pelas palavras de sua mãe, mas ao mesmo tempo, uma chama de determinação se acendeu dentro dela. Sabia que precisava descobrir a verdade por trás do comportamento de Carolina. A noite passou lentamente, cada membro da família perdido em seus próprios pensamentos. Carolina se retirou para seu quarto, sentindo o peso de suas ações. O que estou fazendo? Pensou, sentindo uma pontada de culpa. Eduardo, do lado de fora, olhou para o céu estrelado, buscando respostas. Como posso ajudar minha família? Se perguntou, sentindo a responsabilidade esmagadora de consertar as coisas. Emerson e Valentina, em seu quarto, começaram a planejar como poderiam descobrir mais sobre o passado de sua mãe. Precisamos buscar qualquer coisa que nos dê uma pista, sugeriu Emerson. Cartas, fotos antigas, qualquer coisa que possa nos ajudar a entender. Valentina assentiu, sentindo-se mais forte com a presença de seu irmão. Vamos fazer isso juntos, disse ela, decidida a encontrar respostas. No dia seguinte, Valentina e Emerson chegaram mais cedo da escola, decididos a descobrir o segredo de sua mãe. Subiram rapidamente as escadas, trocando olhares cúmplices de determinação. Precisamos entender o que está acontecendo, disse Emerson, enquanto abria a porta do quarto de seus pais. Valentina assentiu, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. Vamos procurar qualquer coisa que possa nos dar uma pista, respondeu ela, começando a vasculhar o armário. Os irmãos vasculharam caixas e documentos, procurando algo que pudesse explicar o comportamento de Carolina. Papéis antigos, fotos amareladas pelo tempo e cartas se espalharam pelo chão enquanto continuavam a busca. Estamos fazendo a coisa certa? Pensou Valentina, sentindo uma mistura de culpa e curiosidade. Sabia que precisava entender sua mãe para encontrar a paz, mas invadir sua privacidade parecia errado. Em um dado momento, Valentina encontrou um diário antigo, escondido no fundo de uma caixa. Emerson, olha isso, disse ela, com a voz trêmula de excitação e nervosismo. Emerson se aproximou rapidamente, com os olhos arregalados.
Isso pode ser a chave para tudo, disse ele, enquanto Valentina abria cuidadosamente o diário. As páginas estavam desbotadas, mas as palavras ainda eram legíveis. Valentina começou a ler, e à medida que avançava, seu coração batia mais rápido. Tive uma filha na adolescência, leu Valentina em voz alta, sentindo um choque percorrer seu corpo. Valentina continuou lendo, descobrindo que Carolina havia engravidado muito jovem, com apenas 14 anos, de um rapaz que não assumiu a responsabilidade pelo bebê. O rapaz não assumiu a responsabilidade pelo bebê. O bebê nasceu obeso, e o relacionamento entre minha mãe e eu piorou drasticamente, escreveu Carolina em seu diário. Valentina sentiu um aperto no coração, imaginando o sofrimento que sua mãe deve ter passado. O diário revelava que, após algum tempo, o bebê de Carolina teve vários problemas de saúde devido à obesidade e acabou falecendo. Eduardo nem sabe da existência desse bebê. Este é o segredo que ela guarda. Ela deve ver um reflexo de tudo isso em mim. Ela se lembra de sua primeira filha, e por isso me humilha tanto, pensou Valentina, compreendendo a profundidade da dor de sua mãe, sentindo uma mistura de tristeza e empatia. Valentina olhou para Emerson, com os olhos cheios de lágrimas. Agora faz sentido, disse ela, com a voz quebrada pela emoção. Ela está revivendo o trauma através de mim. Emerson abraçou sua irmã, sentindo sua dor e sua própria confusão. Precisamos falar com ela, disse ele, decidido. Ela deve saber que entendemos e que queremos ajudá-la. Enquanto desciam as escadas, Valentina e Emerson sentiam uma nova determinação. Ao entrarem na sala, encontraram Carolina sentada, com uma expressão distante e triste. Mamãe, precisamos conversar, disse Valentina, aproximando-se devagar. Carolina olhou para ela, surpresa e cautelosa. O que querem agora? Perguntou, tentando esconder sua vulnerabilidade. Sabemos sobre o bebê, disse Valentina, com uma voz suave, mas firme. Sabemos sobre sua primeira filha. Carolina ficou pálida, com a mão tremendo levemente. Como sabem disso? Perguntou, com a voz quase em um sussurro. Encontramos seu diário, disse Emerson, tentando ser o mais gentil possível. Agora entendemos por que você tem sido tão dura com Valentina. Queremos ajudá-la a superar isso. Nesse momento, a porta principal se abriu, e Eduardo entrou em casa, carregando algumas compras. Ele ouviu a última frase de Emerson e parou, confuso. Que bebê? Perguntou, deixando as sacolas caírem no chão. Eduardo olhou para Carolina com uma expressão de preocupação e surpresa. Do que estão falando, Carolina? Carolina começou a chorar, com lágrimas rolando por seu rosto. Ela não conseguia olhar nos olhos de Eduardo, sentindo-se envergonhada e vulnerável. Eu tive uma filha antes de você, Eduardo, confessou ela, com a voz tremendo. Eduardo olhou para seus filhos e depois para Carolina, sentindo uma nova esperança crescer dentro dele. Vamos superar isso juntos, disse-lhe com firmeza. Somos uma família, e nada pode nos separar. Ele abraçou Carolina mais uma vez, sentindo que o peso de seu segredo finalmente se dissipava. Emerson se aproximou e colocou a mão no ombro de sua mãe. Vamos começar de novo, disse-ele com a voz cheia de determinação. Podemos superar isso juntos. Ele olhou para Valentina, que assentiu, sentindo-se mais forte do que nunca. Estamos aqui para você, mamãe. Carolina sentiu uma onda de alívio e gratidão. Eu não os mereço, disse ela, ainda chorando. Mas prometo que tentarei ser uma mãe melhor para vocês e para mim. Ela tomou a mão de Eduardo, sentindo seu apoio. Obrigada por não desistir de mim. Valentina, Emerson e Eduardo abraçaram Carolina, sentindo que a conexão entre eles se fortalecia. Vamos superar isso, repetiu Valentina, acreditando em suas palavras.
Estamos juntos nisso, mamãe. Na primeira sessão de terapia familiar, a atmosfera estava carregada de tensão e expectativa. A terapeuta, doutora Monteiro, sentou-se em frente à família com um olhar gentil, tentando acalmar os nervos expostos de todos. Bem-vindos, começou ela com um sorriso encorajador. Este é um espaço seguro para todos vocês. Vamos começar com cada um compartilhando um pouco sobre o que os trouxe aqui hoje. A sala estava em silêncio, com o som do relógio na parede marcando o tempo. Carolina olhou para o chão, com as mãos trêmulas sobre o colo. Eu sei que machuquei minha família, começou ela com a voz baixa e vacilante. Carreguei tanto dor e raiva do meu passado e acabei descontando em Valentina. Ela levantou os olhos para encontrar os de sua filha, já com lágrimas começando a escorrer. Sinto muito, Valentina. Nunca quis que você sofresse por meus erros, respirou fundo, tentando controlar a emoção. Espero que possamos encontrar uma maneira de curar juntas. Valentina sentiu um nó no peito ao ouvir as palavras de sua mãe. Eu também quero curar, disse ela com a voz trêmula, mas resoluta. Sempre senti que não era boa o suficiente para você, mamãe, mas agora vejo que sua dor não era culpa minha. Ela olhou para a terapeuta, buscando orientação. Quero aprender a perdoar e construir um novo relacionamento com minha mãe. As palavras saíram carregadas de emoção, e ela sentiu uma mistura de alívio e medo. Eduardo, sentado ao lado de Carolina, segurou sua mão e a apertou suavemente. Todos cometemos erros, disse-lhe com a voz firme. Eu deveria ter percebido os sinais e feito mais para ajudar, mas estou aqui agora, disposto a fazer o que for necessário para reconstruir nossa família. Ele olhou para a doutora Monteiro, esperando que suas palavras transmitissem a sinceridade de sua determinação. Quero que sejamos uma família unida novamente. Emerson, sempre observador, finalmente encontrou coragem para falar. Me senti tão impotente vendo tudo isso acontecer, confessou ele com a voz cheia de dor. Queria proteger minha irmã e ajudar minha mãe, mas nunca soube como. Ele olhou para Valentina com os olhos cheios de amor fraternal. Prometo que estarei ao seu lado, não importa o que aconteça. Vamos superar isso juntos. A doutora Monteiro, satisfeita com os pequenos avanços que estavam fazendo, encorajou Carolina a se abrir mais sobre seus medos e inseguranças. Carolina, você gostaria de compartilhar um pouco mais sobre o que a motiva e o que você teme? Perguntou a terapeuta com uma voz suave e encorajadora. Carolina respirou fundo, lutando contra as lágrimas. Sempre tive medo de perder Valentina como perdi minha primeira filha, confessou ela com a voz quebrada pela emoção. Pensei que, se fosse dura com ela, talvez pudesse protegê-la, mas estava errada. Projetei minha dor e meu medo nela, e isso a machucou profundamente. Ela olhou para Valentina, com o rosto marcado pela culpa e arrependimento. Sinto muito por tudo. Quero ser melhor para você e para mim. Valentina apertou a mão de sua mãe, sentindo uma conexão renovada. Eu te perdoo, mamãe, disse ela com lágrimas correndo por seu rosto. Quero que saiba que te amo e que estou aqui para ajudá-la a superar isso. Ela sentiu uma mistura de dor e alívio, sabendo que o perdão era o primeiro passo para a cura. A doutora Monteiro sugeriu um plano de ação para que Carolina começasse a curar suas próprias feridas emocionais. Vamos trabalhar em pequenos passos, disse a terapeuta. Carolina, você pode começar com exercícios de autorreflexão e, talvez, escrever sobre seus sentimentos. Também gostaria que passassem mais tempo juntos como família, recriando momentos felizes e fortalecendo seus laços. A terapeuta olhou para cada um deles, incentivando-os a continuar no caminho da cura. Após a sessão, a família saiu do consultório com um renovado senso de esperança. Eduardo sentiu uma leveza no coração que não experimentava há muito tempo. Acho que estamos no caminho certo, disse ele, segurando a mão de Carolina.
Ainda há muito trabalho a ser feito, mas estamos juntos nisso. Valentina, sentindo-se mais conectada à sua mãe do que nunca, olhou para Emerson e sorriu. Talvez possamos planejar um dia em família juntos, sugeriu ela com a voz cheia de expectativa. Algo simples, mas especial. Ela queria transformar as pequenas vitórias em grandes progressos. Emerson concordou, sentindo a mesma esperança. Podemos voltar à praia ou talvez fazer um piquenique, disse ele, animado com a ideia. O importante é estarmos juntos. Ele olhou para seus pais, esperando que também estivessem dispostos a abraçar essa nova oportunidade de conexão. Carolina, com os olhos ainda úmidos, sorriu timidamente. Eu adoraria isso, disse ela com a voz suave. Quero criar novas lembranças com todos vocês, sem a sombra do passado. Ela segurou a mão de Valentina, sentindo a reconciliação tomar forma. Prometo que me esforçarei para ser a mãe que vocês merecem. Eduardo olhou para sua família, sentindo uma onda de gratidão. Então está decidido, disse-ele com voz firme. Vamos ter um dia em família juntos, um dia para celebrar nosso amor e nossa união. Ele sentiu que finalmente estavam começando a percorrer o caminho da cura e da reconciliação. A família saiu da terapia com uma nova determinação. Cada passo que davam era um passo em direção à cura, e enquanto caminhavam juntos, sabiam que, apesar dos desafios, estavam mais fortes e unidos do que nunca. A família se reuniu na sala de estar, planejando um dia de atividades juntos. Eduardo, com um sorriso no rosto, sugeriu: que tal um piquenique no parque? Ele sentia a necessidade de se reconectar com sua família em um ambiente descontraído. Podemos levar alguns jogos e passar o dia juntos, simplesmente nos divertindo. Ele olhou para cada membro da família, esperando que todos concordassem. Valentina, animada com a ideia, respondeu: adoro a ideia, papai. Podemos levar aquele jogo de cartas que sempre jogamos. Ela sentia uma nova energia dentro de si, uma esperança renovada. E podemos levar sanduíches e frutas, como fazíamos antes, sorriu para Emerson, lembrando-se dos bons momentos que passaram juntos. Emerson, sempre pronto para apoiar sua irmã, acrescentou. E não podemos esquecer a bola. Podemos jogar futebol como nos velhos tempos. Ele olhou para Carolina, esperando ver um sinal de aprovação. O que você acha, mamãe? Perguntou ele com um tom de expectativa na voz. Emerson queria garantir que todos estivessem envolvidos no plano. Carolina, sentindo-se mais conectada à sua família, respondeu com um sorriso tímido. Me parece uma excelente ideia. Será bom passarmos um tempo juntos, longe das preocupações. Ela sentia um alívio ao perceber que estava começando a curar suas feridas emocionais. Vou preparar algumas coisas para o piquenique, levantou-se, sentindo um peso sair de seus ombros. Enquanto preparavam as coisas para o piquenique, a casa estava cheia de risadas e conversas animadas. Eduardo e Emerson discutiam sobre qual seria o melhor lugar no parque para se instalar. Acho que perto do lago seria perfeito, sugeriu Eduardo, lembrando de como gostava de pescar lá. É tranquilo e tem uma vista estupenda. Ele queria garantir que o dia fosse especial para todos. Valentina ajudava Carolina na cozinha, preparando os lanches. Mamãe, estou feliz por estar fazendo isso, disse ela, enquanto cortava frutas. Sinto que estamos nos aproximando mais. Ela olhou para sua mãe, esperando uma resposta que mostrasse que o sentimento era mútuo. Eu também, querida, respondeu Carolina, com a voz cheia de emoção. Estou muito feliz que estamos nos reconectando. Ao chegarem ao parque, a família encontrou um lugar perfeito, perto do lago, como Eduardo havia sugerido. Montaram um piquenique com mantas coloridas e uma cesta cheia de deliciosos lanches. Vamos jogar cartas primeiro, sugeriu Emerson, tirando o baralho da mochila.
Depois podemos jogar futebol. Ele queria garantir que todos se divertissem. As risadas e as brincadeiras durante o jogo de cartas trouxeram uma leveza ao grupo. Parece que estamos voltando no tempo, comentou Eduardo, sorrindo para Carolina. Esses momentos são preciosos. Ele sentiu uma profunda gratidão por estar compartilhando aquele dia com sua família. Estou feliz por estarmos todos juntos, respondeu Carolina, segurando a mão de Eduardo. Depois de jogar cartas, a família decidiu jogar futebol. Vamos formar 2 times, disse Emerson, animado. Valentina e eu contra você e mamãe. Ele sabia que seria uma partida divertida e que fortaleceria ainda mais os laços familiares. Prepare-se para perder, brincou Eduardo, rindo. Vamos dar o nosso melhor, respondeu Valentina, decidida. Enquanto jogavam, risadas e brincadeiras enchiam o ar. Mamãe, você ainda tem talento, disse Emerson, admirado com a habilidade de Carolina no jogo. Você me subestima, filho, respondeu Carolina, sorrindo. Eu costumava jogar muito quando era jovem. Ela sentiu um prazer genuíno ao se divertir com seus filhos e seu marido. Depois de uma tarde cheia de atividades, a família se sentou para desfrutar dos lanches que haviam preparado. Este foi um dia perfeito, disse Valentina, mordendo um sanduíche. Estou tão feliz que fizemos isso. Ela olhou para cada membro da família, sentindo-se profundamente conectada. Concordo, respondeu Emerson, sentindo o mesmo. Precisamos fazer isso mais vezes. Durante o jantar, sentados ao redor da mesa, a conversa fluiu naturalmente. A terapia realmente está nos ajudando, comentou Eduardo, refletindo sobre as últimas semanas. Sinto que estamos mais próximos e compreensivos uns com os outros. Ele olhou para Carolina, agradecido pelo esforço que todos estavam fazendo. Sim, concordou Valentina, sorrindo. Estou aprendendo muito sobre mim mesma e sobre todos vocês. Carolina, sentindo-se inspirada pelo dia que passaram juntos, decidiu que estava pronta para falar mais sobre seu passado na próxima sessão de terapia. Quero compartilhar mais sobre meu passado com a doutora Monteiro, disse ela, com a voz cheia de determinação. Acho que isso me ajudará a curar completamente. Ela olhou para sua família, esperando ver apoio em seus olhos. Estamos aqui para você, mamãe, respondeu Emerson, com sinceridade. Sabemos que isso é importante para você. Ele queria garantir que Carolina sentisse o apoio incondicional de sua família. Todos estamos aqui para ajudá-la, acrescentou Eduardo, segurando a mão de Carolina. Valentina sentiu uma nova esperança crescer dentro de si. Vai ser difícil, mas estamos no caminho certo, disse ela com confiança. Estou muito orgulhosa de todos nós. Ela olhou para sua mãe, sentindo-se mais conectada e compreensiva do que nunca. Obrigada por compartilhar isso conosco, mamãe, disse ela, segurando a mão de Carolina. A família terminou o jantar sentindo-se mais unida do que nunca. A experiência do dia os havia fortalecido, e eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio juntos. Certo dia, Carolina e Valentina estavam sentadas na sala, o ambiente silencioso, mas carregado de emoções não expressas. Carolina olhou para sua filha, sentindo um enorme peso no coração. Valentina, preciso falar com você, começou ela, com a voz tremendo levemente. Tenho tantas coisas pelas quais pedir desculpas, tantas coisas que gostaria de ter feito de maneira diferente. As lágrimas começaram a se formar em seus olhos, enquanto ela buscava as palavras certas. Valentina olhou para sua mãe, sentindo um nó se formar em sua garganta. Eu sei, mamãe, disse ela suavemente, tentando dar espaço para que Carolina se abrisse. Estou aqui para ouvir. Quero entender pelo que você passou. Ela sabia que essa conversa era essencial para a cura de ambas e sentia uma mistura de nervosismo e esperança. Carolina respirou fundo, deixando que as lágrimas caíssem livremente.
Sinto muito por todas as humilhações e a dor que causei, disse ela, com a voz entrecortada. Deixei que minhas próprias inseguranças e medos tomassem conta de mim. Meu passado foi cheio de sofrimento, e eu não soube lidar com isso de maneira saudável. Projetei tudo em você, e isso foi terrível. Ela olhou nos olhos de Valentina, esperando que sua sinceridade fosse sentida. Valentina sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto também. Mamãe, sempre me senti tão impotente, tão frustrada, disse ela, com a voz cheia de emoção. Queria tanto agradar você, ser a filha perfeita, mas sempre parecia que falhava. Agora entendo que não era minha culpa. Mas isso não torna as coisas mais fáceis. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Mas vejo o quanto você está tentando mudar, e isso significa muito para mim. Carolina sentiu uma onda de alívio e dor ao mesmo tempo. As lágrimas continuavam a correr, mas ela sentia uma leveza ao compartilhar seus sentimentos mais profundos. Valentina apertou a mão de sua mãe, sentindo uma conexão renovada. Eu também quero isso, mamãe, disse ela, com a voz carregada de sinceridade. Quero que sejamos uma família unida, que nos apoiemos mutuamente. Eu te perdoo por tudo e quero que possamos começar de novo, com um novo entendimento e amor. Ela olhou para Carolina, sentindo uma mistura de tristeza pelo passado e esperança para o futuro. Carolina, sentindo-se profundamente tocada pelas palavras de sua filha, disse com emoção: Eu te amo, minha filha. Sempre te amei, mesmo quando não sabia como demonstrar. Ela puxou para um abraço, sentindo o calor e a reconciliação nesse gesto. Vou trabalhar todos os dias para ser uma mãe melhor para você. Valentina sentiu o amor de sua mãe envolvê-la, algo que havia desejado por tanto tempo. Eu te amo, mamãe, disse ela, retribuindo o abraço com força. Vamos superar isso juntas, sei que podemos. As palavras saíram cheias de sinceridade, e ela sentiu uma nova confiança crescer dentro de si. Seu abraço era um símbolo de um novo começo. Enquanto se abraçavam, Carolina sentiu uma renovação de sua confiança e uma determinação de mudar. Prometo que farei tudo o que puder para nos manter unidas, disse ela, sentindo uma nova energia. Vamos reconstruir nossa relação e nossa família, um passo de cada vez. Valentina sorriu através das lágrimas, sentindo-se mais leve. Eu acredito em você, mamãe, disse ela. E estou aqui para apoiar você também. Vamos enfrentar isso juntas. Ela sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo, sabendo que o amor entre elas estava mais forte do que nunca. O momento de reconciliação foi profundo e transformador. Elas sabiam que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas o compromisso mútuo de trabalharem juntas para apoiar a família era um passo crucial. Vamos fazer isso juntas, repetiu Valentina, sentindo uma esperança renovada. Ao se separarem do abraço, Carolina olhou para Valentina com um sorriso cheio de gratidão e amor. Tenho uma surpresa planejada para você, disse ela, com a voz cheia de expectativa. Quero que saiba o quanto você é especial para mim. Valentina sentiu uma curiosidade animada crescer dentro de si, ansiosa para ver o que sua mãe havia planejado. No dia seguinte, Carolina estava ocupada na cozinha, preparando uma surpresa especial para Valentina. Ela havia decidido organizar uma pequena festa para celebrar as conquistas de sua filha, um gesto para mostrar o quanto a valorizava e amava. Enquanto misturava a massa de um bolo, seus pensamentos estavam focados em como tudo havia mudado nas últimas semanas. Quero que este momento seja inesquecível para ela, pensou, sentindo uma mistura de nervosismo e emoção. Valentina chegou em casa e notou a atividade incomum na cozinha. O que você está fazendo, mamãe? Perguntou curiosa. Carolina se virou com um sorriso, limpando as mãos no avental. Estou preparando uma surpresa para você, querida, disse ela, com a voz cheia de carinho.
Quero celebrar suas conquistas e mostrar o quanto estou orgulhosa de você. Valentina sentiu um calor no peito, surpresa e emocionada pela iniciativa de sua mãe. Eduardo e Emerson entraram na sala, ambos carregando balões e decorações. Estamos ajudando a mamãe a preparar tudo, explicou Eduardo, com um sorriso. Queremos que este dia seja especial para você, Valentina. Emerson, animado, acrescentou. Você merece isso e muito mais, irmã. Estamos todos muito orgulhosos de você. Valentina sentiu que as lágrimas começavam a brotar em seus olhos, comovida pela demonstração de amor e apoio de sua família. Enquanto Carolina terminava de preparar o bolo, pensava em todas as dificuldades que haviam superado juntos. Este é um novo começo para nós, refletiu, sentindo uma esperança renovada. Quero que Valentina saiba que estou comprometida a ser uma mãe melhor e a apoiar suas conquistas. Ela decorou o bolo com cuidado, acrescentando toques pessoais que sabia que sua filha adoraria. Com a sala decorada e a mesa posta, a família chamou Valentina para a surpresa. Quando ela entrou e viu tudo pronto, ficou sem palavras. Vocês fizeram isso por mim? Perguntou, com a voz trêmula de emoção. Carolina se aproximou, tomando as mãos de sua filha. Sim, querida, queremos que você saiba o quanto te amamos e valorizamos, disse ela com sinceridade. Você é uma inspiração para todos nós. Valentina olhou ao redor, vendo os rostos sorridentes de sua família. Não sei o que dizer, começou ela, tentando controlar as lágrimas. Estou tão agradecida por tudo que fizeram por mim. Vocês são o meu mundo, e não sei o que faria sem vocês. Ela sentiu uma onda de gratidão e amor, sabendo que estava rodeada de pessoas que realmente se importavam com ela. Eduardo tomou a palavra com a voz cheia de orgulho. Valentina, queremos celebrar suas conquistas e reconhecer todo o esforço que você fez, disse ele. Você tem sido uma luz em nossas vidas, e estamos todos aqui para apoiá-la em cada passo do caminho. Ele levantou sua taça em um brinde a Valentina e a todos os seus futuros sucessos. Emerson se juntou ao brinde, com os olhos brilhando de emoção. Você sempre foi uma inspiração para mim, irmã, disse ele. Estou muito feliz em vê-la florescer e alcançar seus sonhos. Estamos todos muito orgulhosos de você. Ele deu um forte abraço em Valentina, sentindo-se agradecido por ter uma irmã tão maravilhosa. Carolina, com lágrimas nos olhos, falou por último. Valentina, você é uma filha incrível, e estou tão orgulhosa de tudo que você conquistou, disse ela, com a voz entrecortada. Quero que saiba que sempre estarei ao seu lado, apoiando e amando você. Esta festa é apenas um pequeno gesto para mostrar o quanto você significa para nós. Ela abraçou Valentina, sentindo uma conexão profunda e renovada. A família se abraçou, sentindo o calor e o amor entre eles. Estamos prontos para seguir em frente juntos, disse Eduardo, tomando as mãos de Carolina e de seus filhos. Este é apenas o começo de uma nova etapa para nossa família. Eles sabiam que, apesar dos desafios que ainda poderiam enfrentar, estavam mais fortes e unidos do que nunca. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.